Fala pessoal, estamos aqui em mais um episódio do Deep Dive. Eu sou o Rafael Ferrari e tô aqui com meu amigo Khaled. E aí, ô fofo? Hoje eu estou o Exterminador do Futuro. Caramba, você tá brabão hoje. Você tá no modo Rafis? Eu tô no modo Rafis. Eu não se liguei que você tá no modo Rafis? Tô no modo O Rafis. que aconteceu, velho? Eu sou assim agora. Tô um predador. Você tá brigando com os motoboys? Ah, esses caras são folgados, cara. Brincadeiras, motoboy. Do Brasil. Caramba, Não, é porque tava funilando lá um negócio lá do pedágio. Que a gente grava no interior, né? Mano, tava funilando um negócio do pedágio lá. Aí eu não tinha espaço pra ele passar, ele ficou bravo comigo. Eu falei, porra, fica bravo não, irmão. Aí, me ajuda aí. Aí ficou ciscando lá, né? Aí ele foi pro caminho dele, Deus preveu, ele foi dele. Pro seu. Você gostou do cenário novo? O que você achou desse cenário novo? Ficou parecendo um prostíbulo em Nova York, gostei. Cala a boca, ficou legalzinho, tá diferente, ó. Ficou bom. A gente vê como é que fica. Tô parecendo um Simpson lá. Eu já sou amarelo, com essa luz eu tô muito amarelo. Não, cala a boca. Tô muito amarelo? Tá nada, tá normal. Não, tá bom então. Tá de boa. Tá legal. Ô fofo, vamos falar do que hoje? Um assunto que você gosta, né? Ah, cara, tudo que é cliente, tudo que é vendas, tudo que é... Sai um pouco ali do técnico. Você é o cara técnico, né? Você é o doutor Abobrinha, né? E eu sou aquele rato. Você é o ratinho. É. Cara, eu gosto, né? Então a gente vai falar de um assunto que é importante, poucas pessoas dão a ênfase que ele merece, né? Mas se a gente levar uma visão mais otimista, né, sobre esse assunto, eu creio que vai despertar aí um monte de desejo, né, tanto no cliente quanto nos empresários, né? Porque tá todo mundo pensando em vender, mas ninguém tá pensando no cliente, né? É isso mesmo. O cliente faz parte dessa jornada mais do que a entrega. É isso mesmo. É o desafio, né? Que é colocar o cliente no centro. Cara, e não é um desafio fácil, você acredita? Sim. E parece simples, né? Colocar o cliente no centro parece que é um negócio... não, beleza. É pensar no cliente. Mas isso, quando a gente fala isso na parte teórica, é muito fácil e muito simples, né? Colocar o cliente no centro. Todo mundo entende que o cliente é importante. Mas quando a gente fala de transformar uma cultura realmente para colocar o cliente no centro, muda, né? Muda. E aí, na sua visão, porque você é o cara que tá implantando isso dentro da Sanders hoje. Muda. O que é de fato, cara, para você colocar o cliente no centro? Tirando a parte teórica do negócio. O que é realmente o cliente no centro para você? Cara, colocar o cliente no centro é além de entregar aquilo que foi acordado, né, cara? Porque muita gente fala, pô, o cliente, ele comprou algo comigo, eu entreguei, eu atendi, né? Eu tô em vários canais ali para poder atendê-lo, né? Então, as pessoas se pegam muito nesse ponto, e eu falo que colocar o cliente no centro é entender a fundo como que funciona a operação dele, como que eu posso, de alguma forma, ajudá-lo a alavancar o negócio dele, né? Mas não se prendendo só ao meu negócio, porque quando a gente coloca o cliente no centro, a gente está olhando muito para o meu negócio e para ele, né? Mas poucas pessoas não mudam essa ótica, ou seja, olha para o lugar do cliente, olha para o negócio do cliente para trazer isso para nossa ótica. São empresas que são centradas no produto ou no serviço, né? Exatamente. O foco tá no que você vende, não no que o cliente quer comprar. Total. E aí ele fala, pô, eu tô atendendo o cliente bem. Pô, sua obrigação. É o mínimo. Pô, eu entreguei o que o cliente... Porra, sua obrigação. Então meu produto é bom. Centro, é o mínimo. É você ter um pouquinho de ética naquilo que você faz, né? É você se manter no mercado. Não, para colocar o cliente no centro mesmo, é você entender a dor dele. É no momento de caos, você colocar a bola no chão e falar assim, cara, como é que eu resolvo isso pro meu cliente? Como é que eu coloco ele ali na frente das decisões que eu vou tomar dentro para seguir com o projeto, ou entregar aquilo que ele realmente precisa? Porque se eu for levar só para minha empresa, eu quero vender, mas será que realmente ele necessita daquilo? Né? Eu tô vendendo para bater meta ou eu tô vendendo para ter esse cliente por 6 meses, 1 ano, 2, 3, 4, né? Cara, o que você tá falando é interessante. Eu trouxe uma pesquisa aqui. Olha esse dado, Khaled. Manda. 80% das empresas acreditam oferecer uma boa experiência, mas só 8% dos clientes concordam. Porra. Não é bizarro, velho? Eu acho que é essa mesma visão que minha esposa tem de mim. Deve ser. 80% das empresas acham que estão fazendo, que estão indo super bem. Eu acho que eu tô certo. Aí quando você vai ver com o cliente, fala, cara, eu não acho isso. Ou seja, é a sua percepção
versus a percepção que as pessoas têm de você. Exato. Que muda completamente. Porque eles se pegam nesse ponto que eu tava falando pra você, Rafa. Poxa, eu disponibilizei um canal de saque pra ele. Pô, eu disponibilizei um atendimento no WhatsApp. Se você não estiver atendendo bem por aquele canal, se você não levar em conta como que ele entrou e como é que você vai resolver o problema dele, você pode atender ele na NASA, cara. Exatamente. Você pode ter um satélite pra ele. Não vai adiantar. Porque as pessoas fazem isso, disponibilizei um 0800. Aí o cara, você disca lá no 0800, não tem ninguém pra atender. Ou então, não é nem uma inteligência artificial, é uma URA, né? Que é pior ainda. Que é pior ainda, que não vai resolver o problema desse cara. Eu coloquei lá um número de WhatsApp, mas no final de semana eu não vou atender. Né? Então, assim, as pessoas, elas olham para aquilo que elas estão dando, né? Mas elas não olham por como elas atendem a necessidade do cliente. E aí gera essa sensação, dessa falsa sensação de que, olha, eu estou fazendo meu trabalho certinho, quando realmente não tá. E aí entra esse número que é tão impactante. Vai muito do que a gente já conversou outras vezes aqui, né? De quando as pessoas chegam na gente e falam assim, nossa, eu tô trabalhando demais. Mas o trabalhar demais não é a mesma coisa que produzir bastante. Né? Às vezes você tá trabalhando muito errado. Fato. E eu vejo a mesma coisa. Fato. Nesse sentido. Às vezes a empresa que acha que tá entregando uma boa experiência, na verdade ela tem essa sensação, porque ela tem muitos processos, tem muitas coisas, tem 300 milhões de coisas ali de serviço a oferecer pro cliente e até para resolver problemas, mas na verdade o que o cliente usa, enxerga, utiliza e faz a diferença para a vida dele é 10% daquilo. Entende? Isso. E muito daquilo não resolve de fato. Porque que nem você falou, cara, eu tenho um departamento aqui gigante de atendimento, de saque, eu tenho uma ferramenta monstra. Beleza. Você tem a ferramenta mais cara, você tem, sei lá, 100 pessoas para atender, só que como que é o seu processo de atendimento? Como que você faz realmente para resolver o problema? Quanto tempo a pessoa espera? O time tá treinado para resolver de fato o problema do cliente? Porque não adianta, cara, você ter 100 pessoas e, sei lá, você juntar todo mundo dá 20. Entendeu? O cliente ligava e falava, eu tô com um problema X, Y, Z. Falava, olha, não consigo te ajudar. Olha, peraí que eu vou ver com o meu supervisor. Cara, ao contrário, é falar, olha, peraí, deixa eu entender um pouco mais desse problema. Olha, não está na minha ossada resolver isso, mas fique tranquilo, eu vou entender e eu vou procurar alguém que consiga te ajudar nessa vertente. Exato, o seu problema é meu. E aí ele fala, pô, é isso que eu espero, né? É isso que eu tinha que ter ali quando eu falo de atendimento, quando eu falo de colocar o cliente no centro, quando eu falo de experiência do consumidor, né? Quando eu quero aumentar a jornada dele dentro da minha empresa, né? Porque as pessoas, eu repito, elas querem o cliente para aquele momento. Então, pô, eu tô fazendo campanha de marketing, tá descendo milhões de clientes aqui, mas como é que eu mantenho esse cara na minha base? Como é que eu vendo mais vezes para ele? As pessoas não estão se perguntando isso. Exatamente. E aí fica muito mais caro vender. Né? Quando essa chave cai, ele já tá brincando de Cassino Royale, né? Boa, então isso faz muita diferença, cara, quando a gente fala de CAC LTV, né? Pra poder manter mais tempo o cliente na base. Por quê? Porque, de novo, se você consegue entregar uma experiência positiva pra essa pessoa, ela vai se sentir confortável ali de comprar de novo com você. Ela vai se sentir contente de comprar de novo com você. Agora, experiências ruins, cara. E assim, a melhor maneira de você pensar em experiência positiva é, de novo, colocando o cliente no centro. Em todas as vertentes. A gente falou de atendimento aqui, mas a gente pode usar qualquer vertente, incluindo layout. Total. O que é um exemplo que as pessoas elas não olham para isso. Nós temos um cliente que eu estava analisando ali. O nosso processo ele já foi desenhado, né? Ele já foi algumas vezes otimizado e ele está funcionando. Mas é difícil desenhar um processo para cada cliente, né? Sim. É quase impossível. Mas, né, toda regra tem sua exceção, né? Então, o que eu estava analisando é que eu tenho um cliente que ele sente uma dificuldade maior para aprovação, né? E aí, hoje no nosso processo, ele tem que entrar numa ferramenta e aprovar pela ferramenta. Só que eu estava vendo que isso estava virando um gargalo. Porque a dinâmica do cliente é diferente. Então, eu fui até o cliente, eu entendi a dinâmica dele, né? E eu descobri que no meu processo de aprovação, funciona melhor eu mandando o link da ferramenta dentro do WhatsApp dele. Então, eu pego lá o link da demanda, da task, mando no WhatsApp e falo, ó, tá aqui. Ele só abre, olha, já vê o que é dele e já aprova. Cara, diminuí o tempo de aprovação. Um outro ponto que eu comecei a analisar é os steps, né, do nosso trabalho. Porque, assim, a gente tem um monte de processo, né? Só que os nossos steps, né, deixam o trabalho do cliente
mais longo. Então, por exemplo, eu vou fazer um copy para um e-mail marketing. Como é que a gente fazia anteriormente? A gente pegava esse copy, fazia o copy, mandava para o cliente aprovar, o cliente aprovava, voltava esse copy, aí esse copy ia para criativo, aí o criativo fazia a arte, daqui a pouco ele mandava... Então, assim, olha o tanto de step. Cara, hoje eu junto tudo e mando tudo pro cliente. Mas por quê? Porque eu descobri que este processo não funciona para ele. Já tem cliente que gosta de aprovar separado direto o copy e a arte, né? Porque se tiver algum tipo de ajuste, ele tá ajustando só uma peça, né? Eu não tô movendo. Agora, se eu vou pensar na minha operação, poxa, eu vou ter que mover 2 stakeholders, né? Cara, já interrompa aqui já, né? O copy, normalmente, que é o que dá mais refação, cara, eu já corrijo ele de cara. Então, depende muito do cliente. Mas se eu não olhar para a operação dele para entender como que eu sou mais efetivo para ele, né? Como que eu fidelizo ele dentro de casa, facilmente ele vai me procurar, ele vai procurar uma outra pessoa e falar, ó, cara, o teu processo é muito longo. Ou às vezes ele nem vai falar, ele só vai deixar de ser meu cliente. É, exatamente, que é o que é pior ainda, né? E você vê, você não precisou desfazer seu processo, você precisou adaptar, né? Adaptar. Eu tenho aqui um... Se a gente fosse pensar em nós mesmos, nosso serviço, a gente não ia abrir mão. Entendeu? Porque, cara, não, é assim que a gente trabalha e não dá pra eu garantir o serviço pra você, eu preciso que seja nessa linha. Exatamente. O que faz sentido, cara. Também faz sentido. O que faz sentido. Também faz sentido. Mas como a nossa metodologia na agência é realmente centralizada no cliente, cara, pra gente faz sentido abrir mão um pouco, deixar essa parte operacional um pouco mais solta, desde que a gente mantenha a espinha dorsal do processo, né? Mas o que a gente vai fazer ali nos detalhes, cara, não tem como. A gente vai realmente ter que abrir mão. O que eu coloquei foi um step a mais ali, mais interno para nós, não para o cliente. Eu não facilitei a minha vida e dei mais um caminho mais longo para o cliente. Então, a gente colocou o account ali, mais olhando para o macro também, né? Então, o account pega o macro. Então, eu melhorei o briefing vindo do account. Quando essa demanda desce, né, para o nosso stakeholder, eles fazem, a pessoa de copy fazer o copy, criação fazer a criação, isso volta para o account, ele dá uma olhada no macro, e aí o micro quem aprova é o cliente. Entendeu? Então, assim, eu nos stakeholders, eu garanti que cada um tenha a responsabilidade sobre aquilo que eles estão entregando. Então, assim, o sucesso da entrega, né, total, é de cada setor. Então, se eu sou a pessoa de copy, eu tenho que garantir que meu copy seja um copy efetivo, que não tenha erro de português, que tenha uma boa concordância. Se eu vou fazer criação, né, que a criação esteja de acordo com o guide de marca do cliente. Para quê? Para que a gente, quando chegar lá no micro, no cliente, para ele olhar assim, é isso aqui que eu pedi, isso faz parte dessa campanha, ele deu um sim e a gente consiga entregar mais rápido para ele. Perfeito. Eu tenho um cliente aqui, Khaled, que é de consultoria, né? A gente não tá como uma agência, tá como consultoria. E ele tem uma agência. Cara, sabe como que é o atendimento com a agência? Não faço ideia. Via Discord. Porra, meu. Sabe o que é o Discord? Discord é aquele appzinho de né, quem gamer, usa, mensagem quem usa muito é o pessoal de dev, o pessoal de... Exatamente, galera de gamer. Cara, assim, Discord. Tem um canal do Discord. Tem um canal do Discord. Aí você vai... Putz, é legal, mas, cara, na boa, pelo menos os nossos clientes, ninguém usa Discord, velho. Ninguém, cara. Aí, uma coisa é fazer o cliente utilizar uma ferramenta de gestão de projetos como o ClickUp. Total. Outra coisa, cara, é eu obrigar o cliente a utilizar uma ferramenta que nem é tão convencional para se comunicar comigo. Porque me favorece. Isso eu tô prejudicando. Eu tô prejudicando o meu atendimento com o cara. Estourou, por exemplo, esses dias mesmo, subiram a loja, estourou uma dor de barriga, cara. A mina tava com outro computador, não tinha Discord instalado no computador dela. Aí ela não tinha senha do Discord, porque não é convencional pra ela se logar online. Olha a complicação, cara. Total. Porque isso facilita o trabalho da agência. Mas aí, de novo, tá tirando o olhar pro cliente. Exatamente. E facilitando a vida dela. Entendeu? Exatamente. Então, esse tipo de coisa que acaba acontecendo, cara, quando você não tem essa... A gente vem em 2 exemplos muito grandes, né? O operacional, né? E aí eu coloco ali a parte de serviços mesmo e do atendimento, né? Então, o atendimento é focar ali realmente num atendimento que seja humanizado, né? Porque, assim, mais uma vez, nós estamos vivendo uma era digital que nunca se viu e nunca se imaginou tão perto, né? Você falou uma frase impactante que no último podcast vem falando levantando essa flag aqui, que é, cara, se a gente não tivesse atualizado para IA, por exemplo,
nós morreríamos em 2 anos. Com a velocidade do avanço da ferramenta em 1 ano, né? Ou seja, eu preciso utilizar. Né? Então, para os finais de semana, cara, eu vou utilizar, mas eu não vou colocar num formato de URA, né? Eu não vou colocar dando uma opção do cara ligar na segunda. Cara, eu dou um atendimento humanizado. Eu treino uma IA para poder atender, né? Se eu não quero ter esse... Porque muitas vezes o nosso empresário, ele sofre... Eu falo que o empresário que empreende no Brasil, ele sai de qualquer guerra do mundo. Exatamente. Porque aqui, cara, aqui o cenário muda, né? E guerra tá tendo, hein? Cara, guerra tem. E guerra tá tendo. Guerra tem de monte, mano. Mas esse cara, então, às vezes, ter o custo de uma pessoa para atender no final de semana, cara, coloca em risco a saúde financeira do negócio dele. Cara, mas isso não justifica. Né? Não é porque eu tô dando um canal que eu vou abandonar ali, eu só tô dando. Né? Então, claro, treina uma IA para poder atender. Acompanha pra ver como tá sendo. Na segunda-feira, a primeira coisa que você tem que fazer é entrar em contato com aquelas pessoas que te acionaram no final de semana e você não estava lá. Né? Agora, na parte de operações, é abrir mão mesmo, Rafs. É abrir mão um pouco desse é o meu processo, é a minha empresa. Não, cara. Você é um prestador de serviço, né? E o cliente tem que estar no centro da tua operação, do teu negócio. Se é um restaurante, cara, eu vou ter que ter um restaurante limpo, eu vou ter que ter garçons bem treinados, eu vou ter que ter um uniforme muito bem elaborado e limpo. Porque assim, eu tô tentando... É o mínimo que eu posso dar, é o mínimo. Mas se eu não me apegar a isso, cara, eu tô morto. Exato. O concorrente vai pegar e vai fazer pior. Cara, melhor. Como que você acha, cara? E aí é realmente uma questão, né? A ideia desse podcast aqui é trazer realmente pra galera como que eles podem, de fato, implementar essa cultura de cliente no centro. E você tá fazendo isso lá na Sanders, cara. Eu queria que você discorresse um pouco na prática, assim, como que... Cara, a pessoa tem um e-commerce, a pessoa tem um restaurante, a pessoa tem uma empresa e ela realmente precisa mudar e implantar essa cultura. Por onde que ela começa, cara? Cara, como que ela faz? Cultura, assim... Cultura é muito difícil de implantar. E, assim, a cultura no Brasil, ela não é levada a sério, né? Os empresários, eles buscam fazer estratégia, eles buscam ter bons fornecedores, dependendo do serviço. Mas se eu vou colocar numa vertente, a cultura da empresa, né, ainda está muito ligada naquelas frases bonitas que ficavam num quadro atrás da parede. Né? E a cultura, ela acontece a todo momento. Então, assim, não é que você fez aqui, agora a nossa cultura é ter o cliente no centro e acabou. Não, todo momento isso tem que ser lembrado, todo momento isso aí tem que ser ressaltado, né? E aí, dentro da tua operação, você tem que deixar bem claro para os seus stakeholders, seja o seu garçom, seja o seu garoto de performance, seja a sua área de CRM, seja a sua cozinha industrial, né? Você precisa criar um ritual para isso, né, que é muito importante. Então, o que deixa e que fideliza essa cultura são rituais, né? E nesses rituais, não é ritual xamânico não, né? Você não vai colocar... São rituais mesmo, de entender e analisar o cliente. Falar, gente, tá vendo? Com essa decisão que a gente tá tomando, a gente tá colocando o cliente no centro. É esse tipo de ritual que eu tô falando. Né? Não vão colocar um cocara aí, vão sair batendo tambor lá, igual eu tô falando do cara da Cacau Show lá. Cacau Show. Faz ritual. Não é aquele ritual não, cara. Não é aquele ritual não. É lembrar a todo momento o porquê que a gente está fazendo isso, né? E aí eu tenho sempre uma diretriz, né? Dentro da Sanders, são os 3 valores que eu nunca vou aferir esses valores, né? E assim, todo dia a gente fala deles, né? Então, pessoas, processo e propósito. Eu falo, pô, Khaled, mas por que você não está colocando ferramenta? Porque essa é a metodologia que a gente encontrou para o nosso negócio que fez sentido para o nosso dia a dia. Possivelmente, se eu perguntar 3 para você, você vai falar talvez 3 diferentes. Mas a gente não tá pegando uma receita de bolo. A gente tá pegando algo que a gente possa ter um ritual, para que a gente possa cumprir com esse ritual, e para a gente possa manter esse ritual. Então, pessoas são que nos movem dentro da agência. Então, a gente leva muito a sério as pessoas. Né? Eu falo que eu passo 80% do meu dia fazendo gestão de pessoas e 20% fazendo processo. E aí, quando eu falo de gestão de pessoa, existe também vários tipos de líderes, né? Tem aquele cara que é um pouco mais incisivo, tem aquele cara que é um pouco mais mole ali na hora de dar uma demanda, tem aquele cara que é mais companheiro, né? Não confundir, né? E não deixar o time confundir
liberdade com libertinagem. Então, independente do nível que você tá de gestão, você tem que manter isso vivo. Então, assim, não confundam. Não é porque eu sou bonzinho que a demanda não vai ser cumprida. Não é porque eu sou bonzinho que a gente vai tratar o cliente de qualquer jeito e eu vou passar a mão na sua cabeça. Não, é o meu propósito, né? Então, quando eu tenho pessoas, eu começo a mover isso aí, né? Quando eu tenho processo, porque pessoas sem processo, elas fazem aquilo que elas acham que é certo. Né? E a gente não tá numa democracia dentro de uma empresa, né? A gente tem alguns processos que precisam ser seguidos. Não tá aberto para democracia ali dentro, né? É o processo que foi implantado, tem que seguir. E tem que seguir, porque se a gente não tiver e não acreditar nesse processo também, mais uma vez, as pessoas não vão acreditar que o cliente está no centro. Elas não vão se identificar ali como uma pessoa importante na tua operação, né? Então, processo. E propósito. Porque, cara, pessoas sem processo, sem propósito, elas ficam ali só para pagar conta. Ou seja, elas ganham o salário delas, no final do mês elas vivem aquela corrida dos ratos, né? Então elas vão lá pagar aluguel, vão pagar IPTU, vão ir num restaurante. No mês seguinte elas já estão lá de novo para fazer a mesma coisa e aquilo fica maçante e ele te troca por um bombom e uma squeeze. Ponto, né? Então, para manter esse ecossistema, você tem que ter uma linha ali uma linha de raciocínio, né? E aí, em cima disso, pessoas, olha, para nós, para Sanders, o cliente no centro faz parte do nosso processo e é o nosso propósito. Olha como vão linkando as coisas, né? E aí, com os rituais, você vai evidenciando isso todos os dias. Mas, repito, né? É algo que você faz a todos os momentos, a todos os dias. Né? O óbvio, ele tem que ser dito todos os dias. Inclusive então, o processo, né? Porque o processo a galera tende a não seguir. Tende a não seguir e tende a moldar ele para ficar mais confortável para você. Então, por exemplo, cara, eu não vou mandar o copy direto lá para o cliente, né? Pro cliente, desculpa, eu vou mandar o copy direto para criação, porque quando eu mando pro cliente, eu vou me eximir ali, né? Do possível erro, né? Então, assim, eu já mato aqui, mas quando eu falo você é responsável por aquele copy, né? Então você tem que garantir que ele saia com um selo de qualidade, porque é o seu nome que está sendo assinado embaixo, eu dou um outro peso, eu dou outra responsabilidade. Então, quando esse copy chega na criação, ele chega de uma forma mais robusta, né? Ele chega e fala, pô, eu não vou mandar, eu vou prejudicar o meu parceiro que está aqui do lado. Cultura. Entendeu? Processo e cultura. Porque se eu mandar um copy errado, se não tiver nada a ver com briefing, ela vai errar na arte também. E aí, quando chegar ali na account, vai estar tudo errado. A gente vai ter que refazer tudo de novo. Ou seja, é um retrabalho. Então, essa cultura, esse processo, ele se repete a todo momento. Só que, assim, o processo não é um ecossistema vivo, né? Como eu te falei no começo. Para esse cliente não funcionava o nosso processo. Para todos os outros funcionavam. Para ele não funciona. Mas se eu não entender que o cliente está no centro da minha casa, se eu não entender como eu vou manter o LTV dele dentro de casa, como eu vou vender mais para ele, ao invés de ficar brigando nessa carnificina que tem no mercado, eu vou ficar caladinho, eu vou ficar aqui no meu aqui, ó. Ih, deixa ele sair. Só não tá dando certo com ele? Então, não tá dando certo só com ele. Entende? Exatamente. Então, essa é a cultura que você precisa ter na empresa, porque essa cultura sólida faz com que você levante essa bandeira sólida também do cliente no centro. Que você entenda que para atender ele, você precisa de pessoas, você precisa de processo, você precisa de propósito. Uma coisa tá ligada com a outra, né? E aí, cara, ferramenta depois vai deixar isso aí e vai permitir com que você escale isso aí. Né? Uma coisa que eu vejo muito hoje na Sanders, né, com essa cultura que você está implantando lá, é que hoje não tem mais aquele negócio, tipo assim, eu tô fazendo o meu. Não existe o meu, porque nós somos um time. Tipo assim, o departamento de mídia tá tocando mídia. A mídia tá indo bem, tá ótimo. Aí, putz, CRM tá indo mal. Cara, não, os caras de mídia, olha, fala, Rafa, putz, a meta do cliente aqui tá comprometida, cara, porque olha o canal do CRM aqui, como é que tá, cara. Isso aí. A gente precisa de alguma ação, entendeu? Pode ser uma ação do nosso lado, pode ser uma ação com o próprio CRM. Total. Mas então você vê assim, né, como os caras estão pensando no resultado final, que é o cliente, eles olham pro todo da empresa. Total. Entendeu? Isso é muito louco. Total. E por alguns anos não foi assim. Por alguns anos tava tudo bem. O canal de mídia tá bem, putz, o que é? É o canal do CRM? Putz, que pena, cara. Mas mídia, olha só que legal, ó, meu ROAS. Entendeu? É uma cultura colaborativa que a gente fala. Exatamente. Porque se a gente não se portar como um time, né, se a bola não chegar redonda pro ataque, o ataque não faz o gol. Se a gente não faz gol, a gente perde o jogo. Mas percebam,
que quando a gente fala de uma analogia de futebol, são 11 campos. Não é uma única pessoa. Então não adianta eu só olhar pro meu. Eu tô olhando pro meu, tá bem feito, só que o cliente vai sair porque o CRM não deu resultado. Ele vai perder da mesma forma. E a mídia que tava super bem vai ficar chupando o dedo. Vai ficar chupando o dedo. Então, adiantou fazer só o meu? Exatamente. Adiantou ficar na minha cadeira falando, o meu tá feito, ó, vocês se virem, né? Então, esse tipo de conversa, esse tipo de cultura, a gente vai colocando. Porque a gente falou do cliente no centro, mas tem todo um trabalho que tem que ser feito interno para que essa cultura funcione. Porque senão vai ser mais só um 0800 que não vai ter ninguém para atender. Entendeu? Então, a gente tem que trabalhar primeiro com pessoas. O maior ativo de uma empresa hoje é o ativo humano. Hoje, em média, a gente aumentou muito o LTV do nosso colaborador. Especialmente em venda de serviço, né? Cara, olha só, eu falo do LTV do nosso colaborador. Exatamente. É verdade, cara. Que antes você tinha um churn de colaborador. Por quê? Porque o mercado tá aquecido, porque os caras estão dando squeeze bonita, estão dando mochila. Você vai no caderno. Na Sanders é pão e água. Pão mentira, e água. Não, mentira. A gente proporciona muita coisa legal. Mas, cara, é uma startup de 15 anos. Entendeu? Cara, como é que eu vou manter um profissional do Gui que veio aqui gravar com a gente? O Gui tá há 4 anos com a gente. Ele já recebeu proposta, ele já foi tentado pelos os hunters do LinkedIn. Mas não sai. A mulher dele é um excelente profissional do LinkedIn ali. Quem não conhece, depois vamos falar da esposa dele, vamos chamar ela para gravar um episódio aqui. Ela cuida do perfil profissional, do seu perfil profissional do LinkedIn. Quase que não sai. Perfil profissional, LinkedIn. Ela cuida disso. Né? Então, tá ali cuidando do perfil dele. O perfil dele é lindo, cara. Porque tem um chamativo. Tem um especialista. Então, como é que eu mantenho esse cara aqui? Né? Colocando ele e dando a importância para ele fazer parte do processo. Quando eu erro, não é o Khaled que erra. Somos todos nós erramos. É verdade. Todos. Quer um exemplo hoje? Hoje, nós falhamos ali num processo com o cliente. Eu ia trazer esse exemplo, cara. Eu poderia ter falado para você, Rafs, mas é isso e aquilo. Rafs, tranquilo. Eu já entendi o que aconteceu. Cara, passou pela gente mesmo. E olha o que eu falo pra vocês. O processo, às vezes, ele falha, cara. E vai falhar outras vezes. É o sistema vivo. Eu vou entender o que tá acontecendo. Vou resolver internamente. Vou mapear isso aqui pro cliente. Vou direcionar o cliente. Vou evidenciar. E a gente vai resgatar. Então, isso eu ia até te dar um feedback, cara. Quando eu te trouxe, porque chegou em mim, né? Quando estoura muito, chega em mim. Aí eu levei isso pra você. Se fosse antes, não com você, mas se fosse nos processos de antes, iriam se pendurar na muleta de que, mas o cliente não está entrando no ClickUp, que foi um ponto que você levantou. Sim. Né? Mas foi um ponto só que você levantou. Você falou assim, ó, Rafa, o cliente não tá entrando no ClickUp, esse é um gap, mas, cara, o problema não é esse. Exato. O problema tá aqui, vou resolver isso. Então, assim, você não teve problema em absorver o seu erro. Por quê? Total. Porque você tá focando no resultado final, cara. Que é o cliente no centro. Que é entregar a experiência pro cara. É o cliente no centro. Entendeu? Se você estivesse pensando em você não ia querer, aceitar, não, o meu processo é infalível. Imagina o cliente que não tá entrando lá. Entendeu? Não é assim, cara. Essa é a diferença da mudança de cultura, cara. Entendeu? Sim. Antes, isso não aconteceria, Khaled. Eu te afirmo. Não aconteceria. Ia se prender nisso, falar, não, Rafa, mas veja bem, é isso, é aquilo. Não, cara. A primeira coisa que você fez foi pensar, não, beleza, erramos aqui, vamos ajustar. Rafa, ó, já falei com tal pessoa, já tem prazo, já tô arrumando esse processo aqui, já vou falar com o cliente. Exatamente. Tanto que eu mudei a vertente, né? Porque, assim, cara, o cliente não tá entrando no ClickUp. Peraí. É obrigação dele entrar no ClickUp? Exatamente, cara. Cara, peraí. Se ele não tá entrando, qual que é o motivo? Né? E as pessoas, elas querem saber o quê, mas elas deixam de perguntar o como. Né? O como é muito valioso, cara. Cara, por que ela não tá entrando? Mas como eu posso mudar essa vertente? Tanto que a devolutiva que eu dei pro cliente, eu já não dei no ClickUp. Porque eu falo, tá tudo lá no ClickUp, entrem lá e vejam. Não. Se ele já não tá entrando lá... Cara, eu já otimizei, já montei um PPT, porque esse cliente gosta, eu já notei que ele gosta do PPT, ele tem a cultura do PPT. Exato. E eu dei toda a instrução dele no PPT. O ClickUp, ele vai estar lá para nossa gestão. Então, assim, o meu stakeholder, ele sabe onde achar e por que achar e quando achar.
Mas não é a obrigação do cliente. Então, o que eu percebi? Que na jornada desse cliente, eu vou precisar dobrar o papel higiênico do banheiro dele. Pra ele ver que a gente tá passando no quarto ali e arrumando a cama Porque dele. metade da frustração dele era falta de visão. A visão tava lá. A visão realmente tava lá. Mas, cara, ele não entrou. Mas eu não tive essa sensibilidade de falar, peraí, por que ele não entrou? Mas por que ele não tá entrando? Né? Cara, eu vou forçar ele a entrar? Não, eu vou mudar a ótica, vou deixar mais simples. Entende? Eu não vou perder tempo inventando uma desculpa pra você, uma desculpa pra mim. E uma desculpa pro cliente. Eu vou perder tempo e energia resolvendo o problema do cliente. Mas, repito, é o cliente no centro. Com o cliente no centro, eu faria isso? Faria, então eu vou fazer. A Sanders é uma cliente. A Sanders é minha cliente. É verdade. Pra Sanders, eu tenho um colaborador ali que ele tá mal avaliado, que ele faz complozinho no café, que ele vende bem pra caramba, um puta vendedor. Mega vendedor. Mas de equipe, né? Eu, como diria o meu treinador, de equipa, né? Salve, Abel, tô contigo. Ele é péssimo. Ele envenena todo mundo. Cara, com o cliente no centro, é a Sanders. Repito, gente, ele é um mega vendedor. O resultado chega. Não tô falando que o resultado chega. Mas no backstage é um cara que joga todo mundo no... É aquela laranja que você coloca no cesto, 10 minutos depois tá todo mundo podre. Aí não faz sentido, né? Cara, o cliente no centro é a Sanders. Obrigado, amigão. Não tá fazendo sentido pra gente. Obrigado, amigão. Por mais que você venda, você é um espetáculo de vendedor. Mas você não tem propósito pra estar aqui. E eu vou mudar você. Então, é o cliente no centro. Só desta forma, você vai conseguir olhar para o teu cliente. Né? Se você não olhar para dentro da sua empresa, não colocar esse processo, você não vai colocar seu cliente no centro. E um exercício simples, né, Khaled, que eu vejo que funciona muito bem, cara, é se colocar na posição. É o mínimo. Do cliente. É o mínimo. Ah, isso é tão óbvio. Cara, às vezes a gente tem que falar o óbvio mesmo. O óbvio todos os dias eu falo. Tem que falar o óbvio mesmo. Tipo, você se colocar. Cara, todos assim... Os dias, cara. Como que o seu cliente... Não é por que o seu cliente quer comprar, mas, tipo, como que ele compraria com você? Né? Como que ele... Na verdade, mais do que isso, cara. Como que ele gostaria de comprar com você? Exato. Não é como ele compra, mas como ele gostaria de comprar. Exato. Né? E aí, no nosso caso, trazendo isso para serviço. Como que o cliente gostaria de comprar o nosso serviço? Como que ele gostaria de ser encantado? Né? E depois que ele entra, como que ele enxergaria a excelência no nosso serviço? Esse pensamento que eu acho que tá fazendo a diferença pra gente hoje em dia. E no caso de produto, a mesma coisa, cara. Como que o cliente, que sei lá, vai comprar um produto X, uma caneca, um tablet, uma câmera, seja lá o que for, ele gostaria de comprar aquele produto? Total, igual restaurante. Eu era maître e uma regra do maître, ele não estende a mão, ele espera o cliente estender. Ele não sabe como é que tá o humor do cliente. Mas, cara, quem já chegou na casa da mãe e foi recebido com um abraço gostoso e uma comidinha quente? Fala, mano, é o melhor lugar do mundo aqui. Você é acolhido, né, cara? Você sai pra ver, ser visto, pra ter sensações. Cara, o mínimo, né? Você fala, poxa, é o mínimo quando chegar, eu estender a mão pra você e recepcioná-lo, puxar a cadeira pra sua esposa, né? Puxar a cadeira depois pra você, né? Sugerir um prato bom, né? Eu não tô pensando só no valor do prato, né? Então, por exemplo, eu fui jantar num restaurante esses dias, acho que foi no Coco Bambu. O cara veio com... Eu queria um prato, os pratos são muito grandes lá. Só que fazia tempo que eu não ia, eu falei, poxa, tava eu, minha esposa e minha filha. Eu, apesar do meu tamanho, não como exageradamente, né? Como bem, mas não como... Aí eu fui pedir um... Eu como mais que você. Como mais que eu. É mais bonito, é mais forte. Acho que você otimiza melhor. Você tá no centro. Eu acho. Ai, desculpa, gente. Fala, velho. Para, cara. Aí eu sentei lá e eu pedi aquele prato maior. O cara falou, mas estão só vocês três? Eu falei, só... Posso dar uma sugestão? Peça esse aqui, ó, pra 2, porque os 2 comem muito bem os 3. Eu fiquei meio ressabiado, falei, mano, como é que um prato pra 2 serve 3? Mas é minha filha come pouco. Falei, vou na tua. Cara, eu comi bem, a Amanda comeu bem, a Júlia comeu o que ela sempre come, e a gente levou pra viagem. Caramba, Khaled, o cara conseguiu entender. Se ele estivesse pensando só em vender, só no propósito dele, só... O prato era mais caro ou mais barato? Era mais caro. É muito mais caro. O que você ia ficar? O que eu ia pegar lá é muito mais caro. Acho que o prato que o que eu paguei numa promoção, acho que foi 139. O que eu ia pegar era 200 e... Caramba, cara. E o mesmo prato. Só Ou seja, se o cara fosse pensar realmente no serviço, no restaurante, nos 10%, ele ia privilegiar a conta mais alta. Não, ele colocou o cliente no centro.
Ele colocou o cliente no centro. E aí o que eu fiz, cara, eu economizei no prato. Aí o que eu fiz, exagerei um pouquinho na sobremesa. Então eu comi a sobremesa, a Júlia provou uma outra. Ou seja, você provou mais coisas do restaurante. Exatamente. A conta, teoricamente, deu praticamente o que eu ia gastar. Mas eu tive mais sensações daquele restaurante. Exatamente. Hoje, a experiência foi melhor. Cara, foi uma noite agradável muito, cara. Assim, tipo, não fiquei bravo de pagar o cover do cara. Eu cheguei, o cara já tava indo embora, eu ouvi 3 músicas lá. Não fiquei bravo. É o cover, como é que é? Cover artístico. Cover artístico. Não fiquei bravo. Cara, quando eu voltar nesse restaurante, eu queria ser atendido por esse cara novamente. Olha que interessante. Aqui tá a bandeira, Coco Bambu. Mas o que me trouxe lembranças boas foi o cara. Atendimento. Foi a delicadeza, foi a forma com que ele serviu, foi a forma... Olha que interessante. Se ele tiver em qualquer restaurante, com qualquer bandeira, a experiência vai ser muito boa. Porque né? é ele. Porque é ele. Talvez ele teve um bom maître, ele teve um bom gerente, talvez ele tenha autonomia para isso, né? Que você sempre fala. Não adianta também eu cobrar que o meu colaborador faça algo fora do comum, fora do script, se eu não empoderar ele para isso também. Exatamente. E se eu não der as ferramentas para ele, Por exemplo, nessa gestão de crise, eu não cheguei atacando a minha account. Eu não cheguei atacando. Falei, cara, olha, erramos. Ah, não, Khaled, eu errei. Não, erramos. Eu tô junto com você. A gente é uma coisa só aqui. Mas não vamos falar de erro agora. O erro a gente vai ajustar depois, com o processo. Vamos colocar o cliente no centro. Como é que a gente resolve? Lá, Khaled, eu tô fazendo aqui, já ligamos pro criativo, já ligamos pra cá, já resolvemos, já evidenciamos pro cliente, resolvemos o problema. Mas essa que é a diferença, cara. De uma gestão focada realmente na... Você vê, o cliente, ele chegou em mim... Cara, é meu aluno, né? Então ele chegou em mim cheio de dedos e tal, reclamando, né? Mas cheio de dedos, Rafa, pô, vê lá e tal. Você viu o áudio, vê como é que tá, tudo mais. Eu falei pra ele, Lu, você nem precisa ser cheio de dedos não, irmão. Você pode vir, cara, pode transmitir inclusive a sensação que você tá tendo do outro lado aí que eu absorvo. Não tem problema. E como que foi pra você a informação? Foi pesada, eu levei pesado pra você. Normal, levou. E tá tudo certo. Levou pela urgência da coisa. Qual que é o seu papel? Absorver a porrada. Absorver a porrada, Absorver entender. A porrada. Como que você levou pro time? Você não levou no mesmo impacto que eu levei. Não faz sentido, cara. Entendeu? Não faz sentido. O meu papel não é esse. O meu papel não é de sirene da guerra. O meu papel é de apaziguar a guerra. Exatamente. Porque se eu levo na mesma tonalidade e esse colaborador não tá num dia tão inspirado pra isso, cara, ele tá com um problema em casa, por exemplo. O cara desanima. Ele fala, porra, mano, mas... Cara... Não, cara. E não ia resolver. Exatamente. Eu ia tirar desse stakeholder a única vontade que ele tinha de ajudar e de fazer o correto. Eu ia frustrá-lo. Cara, não faz sentido. E no final, quem que ia ser prejudicado? O cliente, porque ninguém ia fazer nada. Ia ficar aquela briga de... Ia continuar o problema. Um apontando o dedo pro outro, falando, o culpado é você, não tem culpado. O culpado somos nós, cara. É isso mesmo. O cliente tá no centro e a gente tem que resolver. Como é que a gente resolve? Põe a bola no chão. Foi a primeira coisa que eu falei pra você. Deixa eu pôr a bola no chão. Peraí. Calma aí, Rafa. Deixa eu entender. Eu absorvei, mano, você tem razão, deixa eu absorver aqui. Cara, e fui. Falei, depois eu me arrumo com o Rafs. Depois eu ganho minha moral de volta. Mas agora é o cliente. Cara, isso é foda. Entendeu? Porque todas as vezes que isso acontecia, ou era muita justificativa em cima de justificativa, ou era até jogar meio que lenhazinha. Do tipo assim, pô, realmente, pô... O cara é foda, ou o cliente é foda também, que não sei o quê. Ou então, pô, o cara não fez negócio direito. Cara, em nenhum momento você fez isso. Não, porque não vale. Em nenhum momento você fez isso. Primeiro você quis entender o que tava acontecendo. Você viu que eu tava estressado e puto, chateado. Mas você... Não, mas isso é 24 horas. Meu jeito. Você já sabe. Isso, mas esse é o seu... Acho que até dormindo você. Mas esse é o seu papel de líder com o time, cara. Mas... Porque vai chegar torta a bola em você. Não entendeu? Tem problema. E não tem problema. Mas vai chegar, mano. Meu papel é esse. Se não chegar torto de mim, vai chegar torto do cliente. E do cliente é pior. E aí, entendeu? Falo, como é que eu vou falar de pessoas, de processo de propósito, se eu não entendo meu propósito? Quando eu falo que tá tudo bem, Rafa, não é porque eu sou um saco de pancada, não é nada disso. Não é isso. É que o meu propósito é outro. O meu propósito é entender, dirigir, decidir e delegar. Decidir, dirigir e delegar. Eu decidi absorver. Exatamente, velho. Exatamente. Entende? Então, assim, são os propósitos. Qual que é o teu propósito? Se eu perguntar qual que é o teu propósito na Sanders, o que você me fala? Cara, meu propósito é fazer a Sanders chegar onde a gente espera e mais do que isso, cara. Entregar pro cliente aquilo que ele de fato almeja e sonha,
E a gente entregar pro colaborador a meta que ele quer. É isso. Seja ele dar uma vida melhor pra vida dele, pra família dele, seja ele conseguir levar a filha e a esposa no restaurante japonês. E o que é foda, porque eu já contei moeda pra descer pra Praia Grande pra comer macarrão com salsicha. Entendeu? Cara, esse é o meu propósito, cara. Que foi quando eu encontrei vocês. Eu tava numa calamidade financeira, tipo... É isso aí. Horrenda, tá ligado? É isso aí. E eu vi que o propósito de vocês mudaram o meu propósito. É. Só que as pessoas não falam disso. Não é mais fácil assim, ó. É assim, e é justo também, tá? Eu vou falar de planejamento financeiro, eu vou falar de planejamento de marketing, eu vou falar... Mas o maior ativo, gente, são pessoas. Se eu não falar de pessoas, se eu não tratar pessoas pra cuidar do meu negócio... Exatamente. Khaled, ninguém tá vendendo sonho aqui, fantasia não, falando que dinheiro não é importante, tá? Tá tudo bem. Não é isso. Tudo bem. No final, todo mundo precisa e quer dinheiro. Sim. No final é isso, Fato. entendeu? Mas se a gente só olhar pra dinheiro... Entendeu? Total. Não vai adiantar, cara. É o que você falou. Vão trocar a gente por R$500. Vão trocar e o cliente vai trocar a gente por R$1.000 mais barato. O mercado é assim. Exato. Porque tem um cara que tá fazendo um brand maior. Tem uma agência aqui que, mano, tu fala, cara, que é a mais foda do mercado. Mas quando você começa a entender o trabalho dela, cara, tem coisas ali que você fala, é bizarro. Impossível que tá acontecendo. É bizarro. Impossível. Mas o que ela vende é o sucesso. É, exato. Entendeu? Exatamente. E tá tudo bem. Né? Da mesma forma é o teu concorrente. Você pode ter um produto, essa caneca é melhor, Rafs. Eu posso te garantir que eu faço uma caneca melhor. Mas teu concorrente tá vendendo uma caneca muito inferior, falando que é a melhor que a sua. Entendeu? Então tá tudo bem. Mas se eu olhar só pra essa vertente, não olhar pra pessoas e for construindo esse alicerce, né? Lá na frente, eu vou conseguir ganhar o mercado. Eu vou provar pro cliente que o meu produto é melhor. Só que eu não vou conseguir manter ele aqui. Exatamente, cara. Você não segura. Eu não seguro. É. Isso vale pro lado do cliente e pro lado profissional Total. também. Total. É a mesma coisa. Se eu via isso muito na Ford, cara. Eu trabalhei na Ford um tempo e era uma loucura, porque na época que eu trabalhei na Ford foi a hora que começou os estágios. Uhum. Aí eu acho que tinha um programa de estágio que chamava Nube. Lembro até hoje, eu acho que é Nube. Eu lembro. Nube eu lembro. A gente já contratou muito estagiário deles. Legal. O que aconteceu? Os caras começaram, viu que era barato ter um estagiário. Cara, era muito barato. Tipo, esse cara aqui, CLT, ele custava, se ele ganhava na época 2, ele ia custar 5, né? Porque tem os impostos, né? E aí esse cara não. Esse cara ganhava 1, trabalhava em um horário reduzido. Espremia o cara. Quando ele não era satisfatório, ele ia lá e fazia o quê? Nubi, manda outro. Manda outro. Manda outro. E olha que interessante. E assim aconteceu. Manda o outro. Manda o outro. Manda o outro. Manda o outro. O que aconteceu? O processo foi se limando. Uhum. Foi degradando. A cultura foi se limando. Daqui a pouco o que tinha aqui na ponta era só realmente uma pessoa para atender. Mas não tinha nenhum propósito, não tinha nenhum processo, não tinha nada. E aí começou o quê? Gerar reclamações e saque. Porque as pessoas não entendiam o que elas estavam fazendo aqui. E aqui na ponta estava visando somente o lucro. Entende? Só que ele não colocou o cliente no centro. Ele falou, porra, se eu mandar o Rafs embora, o Rafs tem 10 anos. Cara, eu vou perder uma puta cultura. É mais fácil eu reciclar o Rafs ou colocar um estagiário? Pô, não, um estagiário. Vou colocar um estagiário, metade do valor do Rafs. Só que o Rafs, quando ele saiu, ele levou toda a cultura, levou todo um processo, levou toda uma experiência. Uma metodologia. Toda uma metodologia que foi lá atrás, foi embasada, foi invasada, né? E aí, coube pro estagiário. O estagiário falou, mano, eu não tenho que ter isso aqui. Eu tô aqui... Não sei nem o que é cultura. Eu sou só um parafuso aqui dessa engrenagem. E amanhã, posso falar? Eles vão me ligar e falar pra mim não vir, vai ter outra pessoa aqui. O que aconteceu? Despenca. A oficina vazia, funilaria vazia, venda de peça vazia. Aí eles falam, porra, não, a gente vai ter que mudar essa vertente. É a mesma coisa, cara. Eu tenho aqui uma empresa, a rotatividade é muito grande. Cara, assim, por mais que você tenha um playbook, né, por mais que você tenha um processo desenhado, né, a gente tá falando do fator humano. Cada humano é diferente. Uhum. Eu não vou polir a minha caixinha da mesma forma que eu vou polir a sua. Eu não vou polir a sua da mesma forma que eu vou polir o Kevinho ali. São vertentes totalmente diferentes, cara. Cada um tem uma... Você é um ranzinza, velho. Mano, eu falo que você é o cara mais velho no corpo mais novo que eu conheço, mano. É um filho da puta chato. Mais velho. Quando a gente começa a polir, você fala, porra, tem um coração grande, tem uma caixinha linda. Nada, véio. Tem sim. Que você vê na casca é a mesma coisa.
Você vai ao Khaled, pô, o Khaled é esse cara responsável. Não, eu sou um Golden, você tá derrubando tudo, cara. Derruba a água. Água, eu sou totalmente estabanado. Eu não sou... o processo, eu desenho, eu tenho que aprender. Eu vou falar de processo, eu tenho que ler 30 vezes pra fazer uma. E tá tudo bem. Você esquece seu próprio processo. Eu esqueço meu próprio processo. Entendeu? Então tá tudo bem, velho. Mas são pessoas, né? Então, assim, eu posso ter esse playbookado, posso... Mas como é que o Rafa vai interpretar aquele texto? É diferente do Khaled, entendeu? A maneira como enxerga, né? A maneira como atua. O propósito é diferente. Cada um tem um propósito. É quase como uma impressão digital. Né? E como você compila isso, né? Quando você junta isso no mesmo bolo ali com várias pessoas. Por isso que, assim, a gente tem uma parada lá na agência, né? Que, assim, o próprio ambiente expulsa. A pessoa que não... Expurga, né? Que a pessoa que não absorve a cultura. É isso aí. Então, uma pessoa que não tá na mesma linha, cara, ela realmente não fica, cara. A gente não precisa nem mandar embora. Não, a galera faz a galera é ruim, velho. Tem uma galera aí da agência que elas pegam o signo da pessoa, velho. Velho, faz todo o mapa astral da pessoa. Foi mapa astral. A pessoa já entra com uma mapa astral. Eu devia cobrar mais, ó. Devia. Eu devia pagar. O primeiro salário devia ser meu, porque já entra com uma mapa astral. Aquelas empresas fazem aquele disco, né? De habilidades, de habilidades e personalidade. A gente faz mapa astral. Mapa astral. A gente é diferente, cara. Essa aí... Essa é falsa. Essa é falsa. Essa colocou fogo lá na fogueira das bruxas de Blair. Cara, Matusalém. Essa aí vai furar o prazo, viu? E eu vou te falar que raramente erra, viu? Pior que é verdade, cara. Eu não acredito nessas coisas não, mas é meio assustador, eu tenho duas sucuri lá. Eu não vou falar o nome aqui. Né? Não, uma falar é Marisa, uma é sucuri, eu chamo de sucuri. E a outra é a lata. As duas sucuri que eu tenho de estimação. Mano, essas minas, quando ela puxa a capivara das minas, dá um mês a mina vai embora. É verdade. Não erra. As minas não erram, velho. É impressionante, cara. Quando elas começam num complôzinho, nem vai entrar? Qual que é a data de nascimento? Puta, fudeu. Chega a menina nova, oi gata, tudo bem? Qual que é a sua data de nascimento mesmo? Já vem com o umbigo tampado. Como moeda. Fitinha amarrada. Caralho, é isso aí. Cara, eu queria encerrar com uma frase aqui, cara, que eu acho que as empresas que querem, né? O Kevin foi manobrar meu carro, acho que ele foi pra praia, porque ele não voltou mais. Não voltou mais, né? Eu tô ansioso aqui. Você liga pra ele aí, cadê o Kevin com meu carro? Foi pra praia. Tá fazendo um rolê. Eu queria encerrar com uma frase aqui, cara, que assim, as empresas, né, que querem mudar a cultura, elas precisam, mais do que fazer marketing, elas precisam fazer sentido pro cliente dela, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Que mais do que você só querer mostrar quem você é, né? Você precisa entender como que o seu cliente te vê. Porra, e tentar buscar realmente um posicionamento de que, cara, é assim que eu quero que meu cliente realmente me veja. Entende? Eu quero que ele me veja dessa maneira. E aí fazer uma autoanálise para entender se realmente você tá conseguindo passar isso que você tá querendo, né? Porque senão, cara, você vira só uma tentativa boba de ser algo que você não é. Isso. Achando que você tá sendo uma puta de uma empresa, achando que você tá dando um puta de um serviço, e na verdade não. Aquele dado que a gente viu mostra, né? 80% das empresas achando que estão dando um puta serviço, e aí quando você entrevista o cliente, só 8% acha que realmente eles recebem o tratamento que eles esperam. Ou seja, é tão ruim o serviço que nem pra ouvir o cliente ele conseguiu. Pois é. Tem que vir uma pesquisa de fora. Não, e isso se faz importantíssimo, né, cara? A gente os clientes terem NPS. Pesquisas, pra poder todo realmente entender. A gente faz uma vez por ano, mas chega coisa boa, viu? Chega chineladinha. Mas no começo não chegava, não. No começo foi difícil, hein? Mas foi isso que ajudou primeiro a gente a mudar, primeiro começa, depois melhora. Não, cara, mas foi isso que ajudou a gente a mudar. A gente realmente absorver crítica e mudar com ela, melhorar com ela. Intelectual. Exatamente, cara. Da crítica. E crítica dói, mas perceba, tudo que move a gente pra uma mudança tem dor. Não tem jeito. Não tem nada confortável. Não tem jeito. Não é isso? É isso. Gostou, fofinho? Eu gostei. Muito bom. Desabafei. Desabafou? Galera, espero que vocês tenham gostado. Curtam aí, compartilhem esse vídeo, deixa seu comentário, manda esse vídeo pra aquela pessoa que precisa mudar a cultura na empresa dela. Manda pro seu chefe também, se você acha que a cultura da sua empresa precisa melhorar. É isso aí. É isso. Não percam o próximo episódio, fiquem com a gente aí e é isso. Valeu!